Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui, abri a câmera de celular, já faz um tempo que Deus está falando no meu coração e eu preciso falar algo ao seu coração. Quanto tempo você não registra aquilo que Deus está falando no seu coração? Através desse livro aqui, não sei se você conhece. É o Mentor Segundo o Coração de Deus. E ele tem falado, volte para a Bíblia, a caneta ou o diário, que pode ser um caderno qualquer, plano de leitura e uma agenda de compromisso. Agenda de compromisso para quando você estiver com Deus, você estiver registrando o que ele está falando no seu coração, você não sair para fazer aquilo que a sua mente trouxe na hora que não era para fazer. Você só registra para poder fazer depois. E resumindo, a gente não fazer isso, a gente não registrar isso, leva-nos a nos esquecer facilmente, porque nós somos devagares, nos esquecemos rapidamente, vemos e logo nos esquecemos, nos vemos no espelho e logo esquecemos como é a nossa imagem ou como estava a nossa imagem. E no meu diário de hoje, o Senhor falou comigo em Apocalipse capítulo 1. No versículo 11 vai dizer: escreve no livro o que vês e envia-o a estas 7 igrejas. E o Senhor vai dizer: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadélfia, Laodiceia, que já leu, sabe o que eu tô falando. E isso aqui é João recebendo de Deus a orientação de escrever. Se ele não tivesse escrito, nós não teríamos a Bíblia hoje para lermos e termos as palavras de vida eterna. Lá em Isaías capítulo 30, versículo 1 diz: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você dirá: este é o caminho. Então, da mesma forma que o Senhor fala para João escrever, ele vai dizer lá no versículo 10: este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e exultemos nele. E ele vai dizer lá no versículo 10 do capítulo 1 de Apocalipse: achei-me exaltado no Espírito, que aqui é o Espírito Santo, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta. E não é por acaso que ele ouviu essa voz, né? E aquele que tem um Espírito e é de Deus, aquele que é de Deus ouve a voz de Deus. E aquele que tem um Espírito Santo tem um testemunho interno que vai falar. Ele está dizendo aqui, ó: eu vou te instruir e vou te indicar qual é o caminho. Lá em fevereiro, após 10 anos da minha vida sem trabalhar, o Senhor abriu uma porta na escola, porque eu estou fazendo um seminário de educação cristã. E eu fui trabalhar em uma escola. E eu me senti como os profetas, como Moisés, que o Senhor usava lá para poder ensinar ao povo de Israel. Eu estava lá naquela escola. E por 7 meses eu pedi ao RH, por 3, no máximo 4 vezes, o meu contrato. E não me deram o contrato. E aí eu comecei a me inquietar e no Espírito Santo: não tá certo, eu também só enriquece, não apresentadores. Isso começou a me incomodar. E durante esses 7 meses, um hábito que eu tinha para descrever, eu já tinha, antes mesmo de começar a ler este livro, a disciplina do segundo semestre, ou seja, após julho, lá de agosto e diante para cá. Estamos em outubro, hoje é dia 15 de outubro de 2025. E eu comecei a falhar nessa todo dia. E não por conta do estágio, mas porque outras coisas viraram prioridade na minha vida e não foi a minha vida com Deus. E aí o que aconteceu? Eu simplesmente abandonei essa parte. E a voz? Eu comecei a me inquietar e as coisas que eram para eu organizar e começar a colocar na minha casa, da minha família e consequentemente nas outras coisas, seja no trabalho, na igreja, começou a se acumular, minha casa começou a desorganizar. E eu disse: eu preciso gravar um vídeo, porque alguém precisa ver isso aqui, eu não sei o que. Mas nunca é tarde para voltar a escrever o que Deus está falando no nosso coração, a voltar ao devocional, a voltar à vida devocional e a registrar a voz de Deus, o que Ele falou com você, o que Ele falou comigo. Não é tarde. A partir disso, o Senhor disse: você vai começar a colocar as coisas em ordem. E eu vou pegar aqui rápido para você ver. A minha casa ela é bem simples, né? Eu estou tentando reformar aqui. Meu esposo não trabalha, a minha casa tem esse vão, tem isso aqui, quarto, e aqui é um outro quarto, eu posso mostrar. Hoje ela está mais organizada do que ela já esteve. E já esteve muito mais organizada, já sim. Tem até um quarto que eu vou mostrar aqui no vídeo, organizando. E por que você está gravando esse vídeo? Eu quero organizar minha casa, Evelyn? Não. A pegar a Bíblia, a caneta, o diário, o plano de leitura e a agenda de compromisso. Para que você não saia correndo do seu lugar devocional para ligar para alguém ou fazer algum compromisso. Esvaziando a mente. Eu tenho aprendido isso com a plataforma do Digescope, que tem falado sobre a organização e a gestão do tempo. Então, volte ao diário, volte a ouvir e a escrever as palavras de Deus. Se João não tivesse escrito, nós não teríamos isso aqui. Se outros homens não tivessem escrito, nós não teríamos isso aqui. Então, há um princípio que Deus nos ensina a escrever a voz que Ele vai nos falar. E Ele vai falar através da palavra dele, porque a palavra dele é a revelação da sua vontade na nossa vida. Então, volte. A organização, a ansiedade, a preocupação, precisa viver uma organização de espírito, alma e corpo.
não tem sido fácil, é uma coisa que eu reconheço diante de Deus, que não tem sido fácil, mas que é necessário, porque voltando a gente começa a observar tudo ao nosso redor e principalmente, acima de todas as coisas, o nosso interior, né? E esse vídeo é basicamente só para dizer, comece hoje, volte novamente e comece hoje, já agora, se você estiver fazendo alguma coisa e você puder parar, pare e volte a escrever. Volte aos diários que você fez há não sei quanto tempo que você não voltou mais, você não consulta mais para trazer à memória aquilo que pode lhe dar esperança, porque o nosso Deus, ele vive. E acredito que é só isso. Se você puder me ajudar, voltei com o canal, curte, compartilha, me segue. Nós vamos estar aqui desfrutando de uma vida cotidiana com Deus, com a nossa família. A organização, que precisa de uma organização, quanta coisa que eu preciso jogar fora. Na organização do lar, na organização da mente, do espírito, da mente, do corpo. E é isso. Estamos juntos. Compartilhe aqui comigo o seu testemunho, o que você fez para voltar a estar organizado por inteiro, não apenas uma parte. E principalmente nas suas devocionais e nos seus registros com Deus.